Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais uma reflexão espírita. E hoje nós vamos falar sobre o poder das trevas no movimento espírita. A questão é a seguinte: essa semana eu viajei, pelas cidades históricas de Minas e claro que ali basicamente o turismo é visitar igrejas. É uma coisa assim, me impactou muito a questão do barroco, das ideias contra-reformistas nessas igrejas. E essa ideia de Jesus sofrendo, cheio de chagas, sangue, aquelas imagens que tem por objetivo levar a pessoa ao medo, levar ao constrangimento do sofrimento de Jesus, em outros aspectos também, a ideia de uma grandiosidade de uma obra, etc. E a cada igreja que eu entrava eu conseguia enxergar exatamente como os romances espíritas trabalham na mesma temática. Desde a concepção da doutrina espírita até os dias de hoje, a gente consegue perceber uma diferença muito grande em que, de modo geral, os leitores não percebem. Então, nós vamos fazer aqui um estudo sobre essa questão, o poder das trevas. De modo geral, quem lê romance, e a maioria dos espíritas já leu o romance mediúnico, consegue perceber o quanto essa questão das trevas, do espírito do mal, é constante nas narrativas, e quanto de poder que esses espíritos estão investidos, tanto que os espíritos que estão lidando com eles ali, num temor muito grande, porque os espíritos podem atacar os centros espíritas. Eu já vi muitos médium com medo de ameaça de espíritos, etc. Então nós vamos fazer uma analogia com isso. Uma vez um conhecido veio me perguntar: Jorge, o que você acha dessa narrativa assim? Aí ele contou a narrativa, que uns espíritos bons iam resgatar um espírito que era mau. E aí eles foram na região onde esse espírito estava, chegaram lá, contaram um monte de lorota. Depois disso, eles foram lá escondido, pegaram o espírito, e levaram e correndo dos espíritos maus. Então, quem vê esses filmes, de terror, de suspense, fica naquela expectativa: olha, o mal, com espada, com isso, com aquilo. Então nós vamos separar muito bem essas narrativas que são feitas por espíritos de terceira ordem, leiam a escala espírita, da diferença do tratamento dos espíritos em relação aos espíritos de segunda ordem, isso é, os bons espíritos. Então vamos começar. Uma outra questão interessante também: vocês já perceberam que sempre que grupos de espíritos que vão de uma região para as regiões chamadas de mais trevosas, eles descem com medo, numa tensão, usam tochas, saem um atrás do outro, tremendo, com cuidado por causa das trevas, Esse enredo todo é também para causar tensão, supervalorizar o mal. Uns vão nas trilhas do outro, não saia da trilha do outro porque você pode ser enredado. Tudo isso tem a ver com a inferioridade dos espíritos de terceira ordem, que não têm autoridade sobre os bons espíritos. Livro dos Espíritos. Da existência de diferente ordem de espíritos, resulta para este alguma hierarquia de poderes? Olha a pergunta. Há entre eles subordinação e autoridade? Os espíritos superiores respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros
a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então aqui os espíritos estão dizendo o seguinte, que os bons, os superiores, conseguem, por o seu ascendente moral, fazer com que estabelecer essas relações, né? Isto é, os bons dominam os maus. E aí Kardec pergunta, pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Isto é, e se um espírito mau, tenaz, com muita vontade, dizer, não quero, pode ele se livrar dessa autoridade moral? Olha o que os espíritos respondem, eu disse irresistível. Então, onde tem o bom espírito, quem manda no ambiente é o bom espírito. E se ele não manda, porque ele não é um bom espírito? E nós vamos ver lá para frente. Então por que aqueles espíritos que foram resgatar contaram a lorota e fugiram? Porque não tem autoridade moral. Se fosse um bom espírito, chegaria ali, pegaria o espírito e saía e acabou a história. Só que isso não vai vender livro, né? Aí a história que seria contada apenas em um parágrafo. Então, esse é um outro problema. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Olha lá, livro dos espíritos. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então a relação dos espíritos é sempre essa, dos bons, né? Combater as más inclinações dos maus. Por isso que os maus, os recalcitrantes, sempre se afastam dos bons. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Então, os bons espíritos combatem o mal com o bem. Não combatem o mal com o mal. Isso é, nunca vão mentir, nunca vão ser dissimulados, nunca vão usar de subterfúgios para fazer o bem. Só usam o bem. Porque se em algum momento eles deixarem de usar algo que não for o bem, eles deixam de ser espíritos bons. Ora, ninguém pode deixar de ser espíritos bons. Logo, é impossível um espírito bom usar de subterfúgio que não seja de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí você vai tirando as suas conclusões. 497. Pode um espírito protetor deixar seu protegido à mercê de espíritos que lhe queira fazer mal? Isso é, o espírito anjo da guarda pode ali deixar que um espírito mau faça o mal ao seu protegido? Olha que eles dizem lá, os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará força ao seu protetor. Essa frase aqui tem que tomar cuidado, né? Dará força ao seu protetor, isso é, vai dar mais campo para que o protetor esteja perto dele, não que o protetor precisa da força do protegido. Isso é importante ler direito. Vamos continuar que explica. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, guardando que seu protegido lhe volte, né? 498. Será por não poder lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Presta atenção, né? Isto é, será que o anjo da guarda, né, o protetor, né, por não conseguir lutar com um espírito ou um grupo de espírito que ele vai abandonar o seu protegido? Olha a questão importante. Não é porque não possa,
mas porque não quer. Isto é, o espírito bom tem a qualquer instante o poder de afastar os maus. Mas por que então que ele não quer? Porque das provas sai seu protegido mais instruído e perfeito, isto é, a provação, a humilhação, a mistificação, a enganação vai fazer com que aquele espírito progrida, aprenda a distinguir o certo do errado, autoridade moral, autonomia moral. Se fosse heteronomia moral, as pessoas iriam achar o quê? Que os bons espíritos são babás, é a obrigação dele tomar conta do ambiente. Não. Você tem que aprender. Você só progride e tem autoridade moral irresistível se você aprendeu a resistir, né? Então, assiste-o sempre com seus conselhos, dando por meio dos bons pensamentos que inspira. Porém, quase nunca são atendidos. Por quê? Porque é um espírito de terceira ordem. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe opor de resistência. Então, os espíritos maus, eles se sentem mais à vontade para poder influenciar porque aquela pessoa cede aos seus impulsos. O bom espírito está ali apenas para lhe dar bons conselhos. Questão 503. Sofre o espírito protetor quando lhe ver o protegido segue no mau caminho? Não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí causa de perturbação à sua felicidade? Olha que pergunta inteligente. Isso é, se o espírito protetor deu todos os conselhos e o outro segue, esse espírito não vai ficar triste? Não vai sofrer com isso? Se ele quer o bem daquele? Não é assim que a gente faz quando a gente dá um conselho para um filho, para um amigo, e a pessoa continua fazendo, a gente se desespera, a gente faz um montão fica triste, chora, deprimido, etc. Isso acontece com os bons? Olha lá. Compunge-no os erros do seu protegido, que lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena. Não há nenhuma analogia. Então esse papo de que encontrou Jesus chorando, triste, amargo, isso aí é papo furado. Os bons espíritos não podem sentir tristeza, não podem. Eles vivem a felicidade dos bons. Por quê? E por quê então, né? Porque ele sabe que há remédio para o mal e que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, se aqueles que Jesus ensinou não praticam, Jesus sabe que no futuro vão praticar. Então não vai ficar ansioso, né? Olha, né? Essa linguagem que quer te botar culpa. Eu ensinei, morri por eles não praticam. Eu tô tão tristinho. Isso é papo contra-reformista. Isso é conversa fiada, não doutrinária. Vamos lá. Questão do Livro dos Médiuns. Haverá meio de expulsar os maus espíritos? Porém, mais das vezes, o que fazem para isso os atraem, isso é, os exorcismos, né? Em vez de o afastar. Melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Simples assim. Né? Ou se tornar bom também. E quem se torna bom atrai os bons. Pois os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. O bem e o mal são incompatíveis. Então, quando um espírito está narrando um ambiente de trevas, por quê? Porque ele só enxerga a treva. Um bom espírito, no mesmo ambiente que ele, enxerga a beleza, porque há beleza em todo o universo. Deus está em toda parte, e em toda parte tem beleza. Cada um fala do que está cheio o coração, ou de acordo, usando uma linguagem espírita, de acordo com as suas sensações e as suas percepções.
né? Então, ó, sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. Ponto. Esse é o melhor meio de afastar os maus espíritos. Percebe essa ideia? Não tem essa ideia de supervalorizar os espíritos maus, as trevas. Por que essas pessoas usam muito isso? Porque muitas vezes elas não têm argumento. Então, a melhor forma de você não perder o seu eleitorado é colocar medo para que eles não olhem outras coisas. Não é assim que a mãe fala, ó, cuidado, não sai, né? Porque ela não quer que ele saia, vai botar medo. E essas pessoas fazem a mesma coisa. Esses espíritos também, né? Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando? Olha só que coisa interessante. Isto é, se os espíritos estão lá, os bons, e os maus estão lá também, por que os bons espíritos não poderiam moralizar esses espíritos? Sim, mas é o que não se faz, e é o que se deve descurar de fazer, moralizar os espíritos. Porquanto que muitas vezes se constitui uma tarefa que vos é dada e que dever desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Isto é, esta tarefa que os centros espíritas desempenham em fazer a educação moral dos espíritos, que o movimento espírita chama erradamente de desobsessão. A educação moral dos espíritos é um dever de todo médium, né? De todos os grupos espíritas, fazer esse trabalho de esclarecimento e de educação moral, né? Então, o que ele está dizendo ali. Aí Kardec, não satisfeito, faz uma outra pergunta. Tá, mas se nós, né, se é um dever nosso, olha o Kardec fazendo a pergunta, ó. Como pode um homem ter a esse respeito, né, de moralizar os espíritos, mais influência do que tem os próprios espíritos? Isso é, olha o Kardec, peraí, nós é que temos mais chance de influenciar positivamente nesses obsessores do que os bons espíritos? Não tem uma contradição aí se os espíritos são mais evoluídos? Olha, presta atenção que essa resposta é muito importante. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar do que os espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Isso é, os maus espíritos querem estar o mais longe possível dos bons espíritos, porque eles espelham a beleza, eles espelham a virtude, eles espelham o êxito, e isso é vergonha para eles que são fracassados. Né? Então eles não querem estar na presença desses. E por outras coisas importantes, nessa aproximação dos humanos, isso é, conosco, quando encontram alguns que os moralizam, a princípio não os escutam, até riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, isto é, se o que chamam de esclarecedor, antigamente usava a expressão doutrinador, né? Quando fala doutrinador, eu lembro do filme Rock, né? Apolo, o doutrinador, né? Que doutrinador é aquele que vai ali e vai impor, né, o seu poder sobre o outro. Então, é um processo de moralização, então tem que ter aceitação e diálogo, né? Então eles dizem lá, se o sabem prender, acabam por se render-se, isso é, eles vão falar os maus espíritos falam conosco numa linguagem mais próxima do que falaria com os bons espíritos. Por que isso? Olha lá, os espíritos elevados só em nome de Deus podem falar. Ah, mas então se o espírito foi lá, contou lorota, não é bom espírito. Se escamoteou a verdade, não é bom espírito. Se falou meias verdades, não é bom espírito. Os bons espíritos só em nome de Deus podem falar. Não vão mentir em nome da verdade. Sempre estão de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Aí Kardec e os espíritos continuam. Isto os apavora. Claro, você vai falar com um espírito que vai
Toda coisa que você falar, ele vai falar o mais profundo e o mais direto com você, você corre. Não é assim no movimento espírita? Quando a gente tenta esclarecer o que as pessoas ficam encolerizadas, começam a criar todo tipo de subterfúgio e afasta. Não satisfeito, ainda cedem à influência dos maus espíritos e dizem, olha, não anda com fulano, olha o mau conselho. Né? Se é um bom espírito, vai dizer não anda com fulano? Não, vai dizer, olha, analise o que tem e extrai o que é melhor. Né? Mas os maus não agem assim, os maus usam as más influências. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder que os espíritos superiores, né? Claro. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. É aquilo que eu já tinha falado. Ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreende a solidariedade que existe entre o céu e a terra. É mais próximo. Claro que alguns não têm a menor condição de fazer esse esclarecimento, porque usam ainda de uma heteronomia moral nesse esclarecimento. Oh, para de fazer isso, em nome de Jesus, por mim, por favor. Fechar esses apelos, essa chantagem emocional não tem efeito. Mas às vezes uma conversa mesmo muito tranquila, ele vai começar a perceber, vai começar a te acompanhar, vai ver quem é você, e a partir daí cria-se um movimento que pode chegar até a moralizá-lo, né? Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Isso que é interessante. Sem serem superiores, são bons e benevolentes. Mas podem dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Então, gente, preste atenção. A doutrina espírita é bem explicativa, que as pessoas não estudam, infelizmente, né? Então, quando você está lendo um romance lá e o espírito mentiu em nome do bem, fingiu que não falou em nome do bem, ele não é um bom espírito. Porque os bons espíritos somente em nome de Deus podem falar. Por isso que os maus fogem deles. Tá lá. Isso os apavora. Então, quando um bom espírito se faz presente, os maus espíritos correm, se afastam, né? Onde se faz luz, a treva deixa de existir. Poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem nomes falsos? Certamente que o podem. Porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injunções. Só nessa primeira frase também pode dar uma má interpretação. Não, se ele é tenaz, então ele vai resistir. Não é nesse sentido. Que existe alguém dando campo para ele. E os bons espíritos que preferem que todos aprendam, permitem que isso aconteça para que as pessoas possam aprender, né? Também é preciso saibas que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. Então, a questão de afinidade. Quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Isso é, só quando o espírito elevado achar que é conveniente que ele vai intervir. Se ele achar que é importante que aquele grupo, aquele médium aprenda, o mau espírito vai permanecer lá para mostrar que tem algo errado. Ok? Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Enquanto tivermos um bom espírito ao lado do médium, o protegendo, os maus espíritos nada podem. Mas não é mágica, ok? Essa presença é fruto do esforço do protegido. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Só superioridade moral. Não é luz vermelha, não é copo com água, não é mesa branca, não é usando roupa branca, não é tomando o que for. Somente o ascendente moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra
quem só lhe opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, né? Olha aí a apometria aí, né? Toda vez que eu mandar, o espírito vai sair. Essa força bruta, isso aí é pensamento mágico, né? Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que o procura dominar um espírito rebelde unicamente pela ação da vontade. Respondeu aquele: deixa-me em paz com teus ares de mata-mouros, não vale mais do que eu. Disse-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Isso é, olha só, não vem, em nome de Jesus, toda vez que eu mandar, pela lei do universo quântico, do salatanismo quântico, os espíritos vão sair. Isso aí é falácia. Somente o ascendente moral tem influência nas relações dos espíritos. Livro dos Médiuns, continuando, olha lá. Alguma diferença entre os bons e os maus, pelo que toca à solicitude com que atende aos nossos chamados? Isso aqui também é interessante porque tem a ver com as reuniões mediúnicas, né? Uma bem grande A. Os maus espíritos não vêm de boa vontade quando contam dominar e enganar, né? Experimentam viva contrariedade quando são forçados a virem confessarem suas faltas. Muitas vezes você já viu isso em reunião mediúnica. O espírito não quer estar ali, mas ele é forçado. Mas os espíritos das trevas não têm poder? Tem poder sobre aqueles que têm imperfeições morais e que dão campo para isso. Os maus, se quiserem, podem levá-lo até lá e fazê-los confessar suas faltas, ok? E claro, né? E outra coisa, não procuram senão ir embora, né? É o que mais querem fazer. Agora, se tem gente médium e um grupo que dê campo para eles poderem se sentir à vontade, eles não vão querer ir embora nunca mais. Por quê? Porque ali não se sente, ele se sente à vontade no ambiente, né? Como um colegial que se chama para repreendê-lo. Pode a isso ser constrangido por espíritos superiores, como castigo e para punição dos encarnados. Olha lá, constrangido pelos superiores. Ou os superiores podem constranger. Então esse negócio de ir, mentir, pegar espírito e sair correndo, isso aí só acontece com quem não tem autoridade moral. Quem não tem autoridade moral e não é um bom espírito, pode até mentir, pode querer fazer o bem, né? Aquela ideia dos fins justificam os meios, pode usar à vontade, mas não é um bom espírito, ok? E os exorcismos, né? Os exorcismos, nós espíritas já sabemos que para afastar os maus espíritos não tem nenhum poder, né? A ineficácia do exorcismo em semelhante caso está constatada pela experiência. E por que isso? Porque consiste em cerimônias, fórmulas dos quais os espíritos riem, ao passo que cedem ao ascendente moral que se impõe. Veem que se quer dominá-lo por meios impotentes e querem se mostrar os mais fortes, como um cavalo assustadiço se lança por terra ao cavaleiro inábil, né? O cavaleiro inábil é aquele que quer usar a força em vez do ascendente moral, ao passo que se dobra quando encontrou seu senhor. Então, quando você sabe conduzir, né, mesmo não sendo um espírito bom, você consegue levar o espírito ao progresso, né? À espera disso, é preciso se esforçar por se preservar dos ataques dos maus espíritos, e que não chega senão fechando-lhe todas as saídas que poderiam dar acesso à nossa alma, impondo-se-lhes pela superioridade moral, a coragem, a perseverança e uma fé inabalável na proteção de Deus e dos bons espíritos no futuro que é dado, ao passo que o presente não é nada. Como ninguém é perfeito sobre a terra, ninguém pode se gabar sem orgulho de estar ao abrigo da malícia de maneira absoluta. A pureza das intenções é muito, sem dúvida, e o caminho que conduz à perfeição, mas não é a perfeição. E pode aí ter ainda no fundo da alma algum velho fermento,
é porque não há um único médium que não haja sido mais ou menos enganado pelos espíritos. Então, esse papo de médium infalível é papo comercial, é papo ideológico para prender as pessoas na teia do compromisso com elas mesmas, né? Aqui, então, para ficar mais claro essa questão do poder das trevas e do poder do bem, eu vou trazer aqui um caso. Como, de modo geral, o espírita só conhece o caso narrado por espírito de terceira ordem na relação com os maus, vou trazer aqui, então, um caso de um espírito de segunda ordem, um bom espírito, com esses espíritos. Olha lá, um espírito que estava lá no mundo espiritual e fazia suas besteiras aqui quando encarnado. Não era um espírito ainda da última classe, mas não era um bom espírito. E aí ele foi lá na casa do Kardec, para querer saber, né, quem era o Kardec, que história é essa. E aí, indo lá, ele encontrou o Kardec e os espíritos da codificação. Olha só o que ele diz. Conhece as pessoas que lá estavam? Não. O espírito responde. Sei somente que haviam grandes personagens, porque um deles sempre se dizia príncipe e o outro senhor ou duque. Isto é, os encarnados que estavam com Kardec. Esses são os nobres, tinham muitos nobres estudando lá com Kardec. E aí ele pergunta, os espíritos também chegaram em massa, olha lá, hein? Havia pelo menos uma centena deles, imagina ali o ambiente, né? Pelo menos uma centena de espíritos ali. Presta atenção no que ele fala, dos quais vários tinham sobre a cabeça como coroas de fogo, e outros mantinham de longe e escutavam. Que expressão é essa? Coroa de fogo. Eu vou trazer aqui uma explicação que está nas cartas de Paulo para você ter uma noção que seria essa coroa de fogo. Claro que é um simbolismo da autoridade moral ou da ação intelectual desses espíritos na matéria. Olha que o Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregue ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Ok? Então, esses espíritos tinham uma espécie de coroa de fogo na cabeça. Isso é uma atividade intelecto-moral tão avolumada que parecia que era uma coroa. Claro que não é uma coroa, é o estado do espírito, né? E claro que eles também se deixaram ver por esse espírito, porque também eles poderiam se ocultar desse espírito. Mas como era uma lição que de repente se tornaria, então eles deixaram, né? E aí esse espírito, depois que ele saiu dali, ele ia em vários lugares e um desses espíritos aparecia para ele. Olha só. Qual é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. Por que não lhe pergunta? Não ouso. Olha o que o espírito fala. Não ouso. Quando quero falar-lhe, ele me olha e minha língua se retém. Ele me olha. Aprenderam o que é autoridade moral irresistível? É isso. Então, os bons espíritos têm essa autoridade moral. Com a vinda, né? Com o advento dos romances mediúnicos, como era sempre narrado por espíritos de terceira ordem, eles têm medo dos maus. Eles não têm ascendência moral sobre os maus. Então eles se assustam. Então a sua narrativa tem essa dramaticidade de valorizar o mal. E as pessoas que leem acham que as relações de além-túmulo são assim. Que os maus têm esse poder todo. E não têm. Infelizmente os romances dão muito valor à questão do mal. Para terminar, no Espiritismo, a nossa expressão mais simples, o Cristo veio depois completar a lei de Moisés através do ensinamento mais elevado, a pluralidade das existências, a vida espiritual,
mas as penas e as recompensas morais. Moisés conduziu pelo medo, o Cristo pelo amor e pela caridade. Então, essa ideia de botar medo nos outros, né? Olha, não ouça o contraditório, isso é antigo, isso é contra-reformista, isso é Companhia de Jesus, isso é barroco brasileiro, não é espiritismo. A luz, quando se faz, dissipa toda a treva. Os espíritos maus não têm poder sobre os bons. Então, o grande problema, pode ler os romances, mas não dê crédito onde não tem. Uma vez eu li um trecho de um espírito dizendo que tinha espíritos do mal que se rivalizava com Cristo. Isso é um absurdo, isso é uma ideia tão esdrúxula, tão antidoutrinária, né? E as pessoas, por quê? Porque, de modo geral, as pessoas já têm as suas culpas e elas querem ver motivos para ficar mais culpadas ainda. Não é pela doutrina espírita que ela vai ter. Então, gente, né, vamos ler de tudo, mas não vamos dar tanto crédito ao mal. O mal só tem poder para quem dá poder a ele. E quem dá poder a ele? Quem age fora da lei de justiça, de amor e de caridade. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, clique no sininho, ok? E se tiver alguma dúvida doutrinária, mande para nós que a gente faz aqui um estudo. Não sobre livro inteiro, porque não dá, mas algum trecho, alguma ideia, algum ensino que você ouviu numa palestra ou num livro, pode colocar aí nos comentários que a gente prepara um vídeo e responde para vocês. Muito obrigado.